semana. Toda vez você acha que tá estranho, depois não é nada. Gente, boa noite. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Janeiro Branco. Nós vamos ter uma convidada muito especial, Roberta Lacerda. Todos aqueles que quiserem abrir as câmeras. Boa noite, Roberta. Todos aqueles que quiserem abrir as câmeras, tá? Fica à vontade. A Roberta ela é psicóloga aqui da Baixada Santista. Ela mora em São Vicente, trabalha aqui na Baixada. Ela é especialista em psicopatologia. Fez a graduação na Universidade Católica de Santos. Ela é especialista na área de fenomenologia, atua em consultório particular e atua também na área de saúde suplementar, que é o atendimento a plano de saúde. Ela tem mais de 7 anos de experiência em saúde mental pública, né? Ela foi até chefe de CAPS. E ela está aqui para conversar com a gente sobre o Janeiro Branco, né? Que é o mês nacional e internacional de prevenção à saúde mental, né? Seja muito bem-vinda, viu, Roberta? Depois, pessoal, essa palestra vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Está sendo gravada já. A gente passa depois para vocês o link do YouTube para vocês acessarem o vídeo da palestra, tá bom? A Roberta, durante a fala dela, ela vai também abrir para as perguntas. Quem quiser ir perguntando, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberta. É um prazer estar com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o Janeiro Branco e também a importância da gente ter a conscientização sobre saúde mental. Eu gostaria que vocês participassem, né, durante a minha fala, que não deixassem só eu falar. Geralmente em palestra eu acabo fazendo primeiro a minha fala e depois abrindo para pergunta, mas como hoje a gente está aqui falando... Oi? Bom, continuando, mas como hoje a gente está falando, né, por meio de internet, vocês podem enviar as perguntas, vocês podem enviar no chat, acho que fica melhor, né? Bom, quem preferir também pode desativar o microfone e sinalizar que quer falar, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uns slides que eu fiz aqui. Bom, vamos lá ver se agora eu acerto. Vocês estão vendo o slide? Sim. Certo. Gente, desculpa que eu tô um pouco fanha, que eu tô tossindo um pouco, tá? Eu não quero fazer inveja para ninguém, mas é que eu tomei a vacina ontem e aí eu tô com um pouco de reação, tá bom? Mas vamos lá. Bom, todas as cores, todos os meses, né? Hoje tem cores. E vocês estão vendo os slides e estão me vendo também? Sim. Vocês preferem que eu deixe a minha câmera ligada? Pode deixar ligada, sim. Pode deixar? É que tá todo mundo sem, aí eu fiquei em dúvida. Bom, vamos lá. Você é diferentona aqui. Bom, a campanha de saúde, né, que deu cor a todos os meses, por mais que a gente conheça mais o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Setembro Amarelo, para quem é da área, né? Todos os meses tem cores, tem meses que tem 2 cores representando a campanha de saúde. E o Janeiro Branco é o mês da conscientização da saúde mental, né? Como o Ayrton falou, me apresentou, eu trabalhei muito tempo com saúde mental pública, trabalhei em CAPS, trabalhei em ambulatório de saúde mental. Eu também fui coordenadora de um serviço residencial terapêutico, não sei se vocês conhecem, mas é onde tem pessoas egressas de longas internações em manicômio, né? Então, pessoas que ficaram muito tempo. Quando eu falo muito tempo, são pessoas que entraram com 9 anos de idade e saíram com 40. É muito tempo mesmo. Pessoas que não sabem se socializar, que não sabem mais como é viver em sociedade, em comunidade, né? E isso sempre mexeu muito comigo, então eu gosto muito de aproveitar esse momento de campanha. Apesar de eu sempre falar sobre saúde mental, né, até porque é a minha área de atuação, eu acho importante a gente aproveitar esses momentos. Tem gente que dá uma criticada, né? Fala assim, poxa, mas vai falar só em janeiro, né? Ou Setembro Amarelo, mas só fala em setembro. Não, a gente fala o ano inteiro, mas é muito importante a gente aproveitar esses momentos de campanha, porque é quando a gente ganha mais voz, né? Só a partir do Setembro Amarelo, mais ou menos em 2014, 2016,
que começou a aparecer na mídia sobre prevenção ao suicídio, sobre patologias, sobre saúde mental. Então, foi o que deu voz para a gente, né? E a gente tem que aproveitar. Então, a gente fala sobre saúde mental o ano inteiro, mas o Janeiro Branco é um momento importante, porque as pessoas estão querendo saber o que é, né? E o Janeiro Branco é um pouco novo ainda, então não é tão conhecido quanto, por exemplo, o Outubro Rosa, nem tanto quanto o Setembro Amarelo, que já está hoje com uma visibilidade maior, né? E realmente, assim, a gente precisa de lutar pela saúde mental, de ter uma cultura de saúde mental. Às vezes a gente pensa assim, poxa, as pessoas não entendem, às vezes a gente critica, mas às vezes a gente, antes de passar por um problema, antes de conhecer de perto alguém que sofra de depressão, também não entendia. Eu acredito que é muito função da gente, que é da saúde, que tem o conhecimento, realmente compartilhar e passar. Então, além de falar um pouco com vocês sobre o Janeiro Branco, eu quero focar realmente na importância da gente ter essa consciência de saúde mental. Tô tentando passar o slide, tá, gente? Desculpa aí. E essa campanha, ela visa fazer palestras, fazer ações rápidas, às vezes de 15 minutos, né? Não é prestar atendimento, terapia, aconselhamento, nada disso. É realmente fazer palestras para falar para as pessoas, olha, existe isso, né? Existe depressão, existe ansiedade, existe sofrimento emocional e existe tratamento para essas questões. E esse é o objetivo principal da campanha. E às vezes a gente pensa que é algo muito batido, né? Ah, todo mundo sabe isso, só que não, as pessoas não sabem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o Roberto Carlos, ele tem toque. E na época que ele descobriu, ele ficava falando para todo mundo. E as pessoas chegavam a pensar assim, poxa vida, mas por que ele está falando tanto? Ele está com orgulho da doença? O que está acontecendo, né? E não, ele só se sentiu realmente acolhido de saber que existia, né, um estudo para amenizar o sofrimento dele, para ele conseguir lidar com aquela condição, que não era uma coisa que ele estava totalmente desamparado. E a partir desse momento ele começou a falar sempre, eu descobri que eu tenho toque, né? Um exemplo não muito atual, assim, mas é algo que eu sempre gosto de usar, né? Porque todo mundo conhece o Roberto Carlos, o cantor, e assim, foi algo assim, marcante, né? Ele recebeu algumas críticas na mídia relacionadas a ficar verbalizando sobre isso. E ainda hoje, mesmo com todos os estudos, mesmo com várias medicações, sei lá, mais de 30 tipos de antidepressivos no mercado, as pessoas ainda falam depressão não existe. E elas não falam só porque elas querem ser chatas ou ficar, né, pirraçando. Não, elas realmente acreditam que não existe. Então, é algo realmente novo. E aí a campanha visa, né, conscientizar que realmente as pessoas sofrem com isso e que existe cuidado para isso, né? Opa, tá faltando um A aqui. Nos slides de vocês, acho que deve ter comido também. Aqui, para mim, não apareceu os caracteres especiais com acento, mas é a importância da informação. A gente realmente precisa saber... A gente realmente precisa informar as pessoas, né? Porque a informação, ela cura o preconceito. Quando eu não estou informado, eu acabo acreditando no que eu quiser, eu acabo vivendo baseado nas minhas crenças, vivendo baseado nos meus preconceitos. Então, a informação tem esse poder, o ensino tem esse poder de curar o preconceito realmente das pessoas. Então, é por isso que a gente sempre tem que tentar compartilhar esse tipo de informação. Às vezes a gente fica irritado, porque é de uma desinformação muito grande, né? Para não usar a palavra ignorância, de uma desinformação muito grande, a forma que as pessoas lidam, ainda hoje, com as questões de saúde mental. Mas
elas realmente não sabem. Né? Elas realmente não sabem. Por mais que pra gente pareça óbvio, tem pessoas que não conhecem. E não custa nada a gente compartilhar um conhecimento que a gente tem. Né? Algo que a gente pode acrescentar para o outro, e não só para o outro, para a sociedade no geral, porque todo mundo ganha quando as pessoas elas conseguem ser mais informadas e terem menos preconceito. E eu queria falar também do porquê o Janeiro Branco. Desculpa. O Janeiro Branco, eles escolheram essa cor porque branco é a cor que é usada geralmente no Réveillon, porque também eles quiseram relacionar a simbologia de uma folha em branco, um momento para reescrever, para escrever uma nova história. E o que muda, né, quando a gente muda de ano? O que muda além do calendário? Nada. Se você parar para pensar, não muda nada. Mas a gente precisa dessa divisão de tempo. A gente precisa de ter novos dias, novas semanas, novos meses e novos anos. A gente precisa dessa divisão porque a gente precisa de recomeços, de pequenos recomeços. A gente precisa daquele respiro, de saber que a gente tem uma chance. E é por isso que é chamado de Janeiro Branco. E o final do ano, o começo do ano, é justamente uma época em que as pessoas elas param para fazer uma reflexão de como foi o ano, e elas muitas vezes acabam piorando. Às vezes tem muitos pacientes que têm uma piora no fim, para o começo do ano, porque ao avaliarem como foi o ano, né, eles às vezes têm uma expectativa muito alta e acabam pensando que eles foram rígidos demais, às vezes eles são rígidos demais e acabam pensando que eles não tiveram muito ganho naquele ano, não fizeram nada de tão importante, que não foi um ano tão proveitoso assim, e por isso acaba gerando uma certa tristeza, né? Já acabou um ano, vai começar outro, e justamente a intenção é que seja um novo ano de esperança, e que a gente possa falar para as pessoas, olha, é Janeiro Branco, você pode escrever uma nova história, o ano está começando, vamos recomeçar, né? Porque realmente, por mais que a gente passe por situações muito difíceis, como o 2020 inteiro foi muito difícil, um momento não precisa definir todo o resto da nossa vida, né? E quando eu falo um momento, não estou falando de, sei lá, de 20 minutos. Um momento pode ser um dia, um ano, um episódio, pode ser a sua vida até agora, né? Qualquer momento que você tenha vivido não precisa definir o resto da sua vida. Você sempre pode recomeçar e escrever uma nova história. Aliás, eu estou vivendo muito isso na minha vida, né? Eu trabalhei muito tempo como funcionária pública, 7 anos. Tive algumas questões meio complicadas com o local e que acabaram me levando a exonerar. E de repente eu entrei em outra coisa totalmente diferente, que é a saúde suplementar, que são atendimento em hospitais, né, de planos de saúde, e também ingressei com mais firmeza no consultório. E estava indo tudo bem, e de repente eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo no Instagram, sofri lá um problema e tive que começar meu Instagram do zero. Eu já estava com dificuldade de conseguir seguidores, de conseguir engajamento, não sabia por quê, e eu sofri algum tipo de banimento lá por engano, né? Porque eu não fiz nada de errado. Sabe quando você compra um aparelho eletrônico, sei lá, um computador de uma marca que todo mundo acha ótimo, todas as pessoas que você conhece que tem gostam, né? E o seu vem com defeito? Foi o que aconteceu com a minha rede social. E agora eu recomecei de novo, né? E é muito bom a gente ter essas chances de recomeço, a gente se dar essas chances de recomeço e a gente também colocar para as pessoas que elas têm essas chances de recomeço. E a respeito da conscientização, né, sobre saúde mental, por a gente ficar muito calado, principalmente psicólogo, até pouco tempo atrás,
só fazia propaganda da porta para dentro do consultório, as pessoas não sabiam o que que é. Era uma coisa assim, nossa, que segredo, né? O que será que acontece lá dentro? De não saberem realmente o que que a gente faz, né? E acabava ficando na mão da mídia para explicar isso, e muitas vezes de forma fantasiosa. Eu não estou aqui para criticar a arte, eu acho que tem liberdade, né, de expressar em filmes, em séries, as formas que eles acreditam que seja, mas é importante que a gente saiba que aquilo é ficção, e é importante que as pessoas saibam também, porque as pessoas criam um monte de fantasias a respeito da figura do psicólogo, a respeito de psicoterapia, que é para louco. Eu lembro que quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer psicologia, ele falou, não, você não pode fazer isso. Eu até pedi para fazer terapia uma época, ele falou, não, é melhor não, porque a psicóloga tem lá um padrão descrito de como você deve ser. E se você chegar lá e não se encaixar em alguma coisa, ela vai falar que você está doente, né? Você vai ter que se encaixar num padrão, senão ela vai falar que você é louca. E essa era a ideia do meu pai há 10 anos atrás, né? E ele é uma pessoa esclarecida, lê muito, mas era um campo que ele não conhecia. E por mais que ele buscasse conhecimento, não tinha, né? Ele não conhecia nenhum psicólogo, os psicólogos não faziam questão de se apresentar, de fazer propaganda, de falar do próprio trabalho, de falar sobre saúde mental, de falar da importância de se cuidar, né, emocionalmente. Então, realmente, por muito tempo, essa conscientização ficou na mão da mídia, né, que aí faz filmes sempre que retrata alguma doença de uma maneira muito estereotipada, ou é filme de terror, ou é filme de drama, ou coloca assim um exagero enorme. Não que isso seja errado, tá? Mas era a única referência que as pessoas tinham até pouco tempo atrás. Eu acho que as redes sociais elas vieram para somar muito nesse sentido, as pessoas realmente conseguirem conversar, ter contato com psicólogos, entender um pouco mais o trabalho, fazer perguntas, né? E eu acho que é muito importante da gente sempre estar disposto a explicar. Não só quem é psicólogo, mas quem conhece o trabalho do psicólogo, quem é paciente, né? Todo mundo que já precisou em algum momento parar e olhar para a própria vida com ajuda profissional. E por isso que ainda há muito pouca consciência, né? A arte não vai retratar de maneira muito fiel, vai ter aí os seus exageros, até porque faz parte, né, para, enfim, fazer girar aí o filme, fazer girar a série, fazer arrecadar algumas coisas. Hoje em dia a gente até tem alguns temas trabalhados com mais fidelidade, alguns temas que eram tabu, por exemplo, prevenção ao suicídio, né? O falar de suicídio em si, o que há pouco tempo era considerado algo como um gatilho, né? As pessoas falam um pouco de suicídio, é um tabu. Mas por que que é um tabu? Porque até pouco tempo atrás, a psiquiatria acreditava que falar sobre suicídio traria o gatilho para a pessoa chegar ao ato. Até que foi, né, constatado que não, pelo contrário, falando sobre suicídio a gente consegue prevenir. Claro que tem que ter a forma certa de falar, né? A gente não pode falar sobre a forma que aconteceu, não pode divulgar cartas. Sempre que falar não deve ser de maneira sensacionalista ou para contar uma fofoca, mas sim atrelado à prevenção. Até gerou muita polêmica aquela série 13 Reasons Why, que na cena final apareceu a menina realmente cometendo, né, o ato de suicídio, e eles tiveram até que refazer o final, porque a OMS realmente caiu em cima, né, por trazer gatilho às pessoas. Então, a gente tem que falar, sim, só que com responsabilidade, né, seguindo sempre as normas, o que é recomendado, tentando se informar, porque é uma coisa muito séria, muito grave, mas a gente também tem que arregaçar as mangas e explicar para as pessoas, porque elas não sabem. Tá? Então, todo mundo pode ser um agente de saúde mental. E quem que vai capacitar esses agentes? Eu, você, somos nós. Somos nós que temos um pouco mais de consciência. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Acho que isso foi um não. Bom, a reforma psiquiátrica, se a gente for parar para pensar, né, que foi a luta antimanicomial, que ainda está, né, acontecendo, porque ainda tem hospitais com leitos que acabam tendo pacientes que estão há anos, ela aconteceu há 30 e poucos anos, é muito recente. Né? E com esse pouco tempo, assim, de 30 anos para cá, olha quanta coisa que mudou. As pessoas, elas convivem normalmente em sociedade, né? Se fosse naquela época, as pessoas que têm, sei lá, questões de pânico, depressão, já seriam colocadas em manicômio, já estariam em internações de longa duração. Imagina agora com a pandemia, né? Não ia ter leito, porque todo mundo passou por um momento de ansiedade durante todo o estresse que a gente viveu, que a gente sofreu em 2020. Então, é uma coisa recente, mas se você for parar para pensar, há 30 e poucos anos atrás, um autista, em vez de receber tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, com fono, sala lúdica, psicólogo, médico, neuro, nutricionista, enfim, tudo quanto é coisa, ele ficava amarrado, algemado. Né? Alguém que, sei lá, era encontrado, o pai encontrava, não sei se vocês assistiram Bicho de Sete Cabeças, o pai dele encontrou um cigarro de droga na bolsa dele, ele já ficou internado. Né? E as pessoas, elas não sabiam realmente muito bem como tratar, né, os pacientes e acabavam fazendo coisas assim muito desumanas, né? Davam eletrochoque sem anestesia, enfim, não se tinha desenvolvido muito, né, as formas de cuidar. E também as pessoas, elas consideravam como sub-humanas as que tinham algum transtorno mental, que não mereciam, assim, nem estar na sociedade, tanto que ficavam aprisionadas e excluídas. Né? E agora a gente tem tratamento aí pelo SUS para todo mundo tem acesso, os convênios são obrigados a dar o tratamento também, tem toda uma política de saúde mental que está sendo sempre reformada, sempre revisada, sempre reformulada, onde há muita atenção, até a medicação é concedida pelo governo quando a pessoa precisa, e então, assim, se você for parar para pensar, foi bastante mudança em pouco tempo, né? A gente não pode estagnar, a gente tem que continuar essa reforma aí, né? A gente tem que realmente ser pedreiro da reforma psiquiátrica e continuar evoluindo, né, em relação a isso. Roberto, posso fazer uma Pode pergunta? falar, claro. Pode falar. Alguém fez alguma pergunta no chat? Se fez, eu vou pedir para alguém ler para mim, porque como eu estou na tela passando o slide, eu não consigo ter acesso. Acho que no chat não teve nada, não. Não? Então pode falar. É o Humberto que quer falar, né? Isso. Pode falar. Isso. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação tipo assim, a gente pode, melhor a gente evitar a internação de um paciente do que deixar ele internado logo de cara, porque eu tô perguntando, porque eu já vi muitos casos de que a pessoa ela não está no estado que precisa ser internada e ela sai de lá pior do que ela entrou. Nossa, isso é muito grave. Assim, a gente trabalha para evitar que a pessoa fique internada, porque ela ficar internada é ela ter que sair do convívio social, né? Ela perder a organização para realizar as funções do dia a dia, ela estar realmente muito desorganizada. A gente trabalha para não chegar nesse ponto. Mas caso chegue e ela precise, que seja o mínimo de tempo possível. Né? Porque não é porque ela tem depressão, esquizofrenia, ansiedade que ela precisa ser excluída da sociedade. Ela pode viver junto com as outras pessoas. E realmente o nosso objetivo é que haja o mínimo possível, e tem toda uma política pública nacional que
a internação de 3 meses, por exemplo, é longo prazo já, né? Se prorrogar para mais 3, nossa, é o máximo do máximo. Um problema que os hospitais tinham muito é que as pessoas, porque assim, quando alguém é egresso, né, precisa sair da internação, um parente, um responsável precisa ir lá assinar a alta, né, se responsabilizando por aquele paciente, por mais que ele não seja interditado, que ele esteja bem. E se não houver isso, o paciente fica lá. Isso acontecia muito. Então, agora, toda vez que o paciente vai internar, alguém tem que assinar a internação dele e se responsabilizar, né? Igual em qualquer hospital de cirurgia, de clínica, que precisa de alguém para assinar, que é o responsável pela internação, agora também eles estão pegando mais firmes nisso, né? Eu cheguei a ter um rapaz na residência que ele estava bem, né? A família internou por uso de droga e era para ele ficar 1, 2 semanas e a família sumiu. E ele ficou 6 meses, uma longa internação agora, tipo, há 3 anos atrás, sabe? Super recente. Isso não poderia ter acontecido. Mas como não houve ninguém para assinar, ele ficou meio que sob tutela, né, do local. E tá aí, um rapaz super novo, né? E teve que passar por tudo isso. Mesmo eles procurando muito, a família não conseguiu encontrar. Então, agora ele está bem mais rígido, né? Está cada vez mais restrito para a pessoa só internar realmente em caso grave. O que é um caso grave? É quando a pessoa está apresentando risco à própria vida ou à de outra pessoa. Quando a pessoa está, assim, muito desorganizada, que ela pode fazer mal para alguém ou para ela mesma. Acabar se machucando, às vezes, sem querer. Porque vai sair na rua, vai se perder e vai ser atropelada. Não necessariamente porque ela queira se fazer mal, mas porque ela está muito desorientada. E isso acontece quando a medicação não está ajustada, a terapia também não, ou quando a pessoa sofre alguma mudança e acaba desorganizando. Geralmente tem alguma coisa que colabora para isso. Respondi a sua dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma perguntinha Depois, no sim, chat, Roberto, da Cadrine. Qual a diferença entre o psicólogo e o médico psiquiatra na abordagem do paciente? Então. O médico, ele cuida da vida, certo? Qualquer médico. O objetivo dele é cuidar da vida do paciente. É que aquele paciente esteja vivo e com qualidade de vida. O psicólogo, ele vai cuidar do sentido da vida. O psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a construir um sentido para a vida dela. O psiquiatra, ele vai tratar com medicação para tentar ajudar para que o organismo da pessoa fique equilibrado e ela consiga, né, continuar. Porque o que acontece muitas vezes? Qualquer pessoa pode passar por isso. Mesmo quem nunca teve ninguém com depressão na família, mesmo quem nunca sofreu com depressão, com ansiedade, a pessoa pode passar por uma situação, às vezes até hormonal, às vezes não é nem externa, né? Apesar que é difícil separar o externo e o interno, porque aonde que está o estresse? Está fora, mas está dentro também, né? Porque é como a gente sente. Então, às vezes a pessoa ela sofre uma situação ou orgânica ou, enfim, né, na rotina dela no dia a dia, que dá um baque nela e o próprio organismo para de produzir alguma substância, o cérebro para de produzir alguma substância ali e fica faltando, por exemplo, dar uma baixada na serotonina. E a medicação vai suplementar isso para a pessoa conseguir, né, produzir novamente aquilo. Sabe igual antibiótico, que quando o médico fala que você tem que tomar, por exemplo, 5 dias, se você tomar 3, não adianta nada, você tem que começar do zero? Assim, a medicação psiquiátrica. Por isso que, às vezes, a pessoa se sente melhor e para de tomar, né? E aí ela piora tudo de novo. Por quê? Porque o cérebro dela ainda não aprendeu o que ele precisa de voltar a produzir aquela substância. Tem um tempo mínimo e tem uma forma de retirar essa medicação, às vezes ir diminuindo a dosagem, às vezes o médico manda manipular para poder enganar, né, engabelar o seu cérebro para ele voltar a produzir sozinho, né? Então, vai suplementar com remédio até o organismo da pessoa entender que ela precisa, né, que ele precisa daquilo para funcionar e ele ser estimulado a produzir sozinho novamente aquilo.
né? Claro que tem casos crônicos que a pessoa vai usar para o resto da vida a medicação, mas não é a maioria, tá? Então, não parem de usar o remédio. Então, o médico vai cuidar dessa parte, de realmente, assim, ajudar no equilíbrio orgânico. E o psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a se aproximar dela mesma, a enxergar ela mesma. Se eu coloco uma folha de papel ou o meu celular nessa distância do meu rosto, sei lá, a 5 centímetros, ou encostado na ponta do meu nariz, eu não vou ler o que está escrito, eu não enxergo. Eu preciso de uma distância para conseguir ler. E é para isso que o psicólogo serve, para dar essa distância para o paciente, porque ele não consegue enxergar muitas vezes a própria vida. E o psicólogo vai trazer esse distanciamento para ele conseguir enxergar, e isso que vai trazer a aproximação dele mesmo, dele conhecer ele mesmo. E conhecendo a si próprio, a gente consegue, conhecendo a si próprio, as pessoas conseguem construir um sentido para a própria vida e fazer escolhas mais assertivas. Assertivas com 2 S's, não é com C, não é de acerto, mas assertivo de firme, assertivo de convicta, de decidida ao que ela quer. Né? Conseguir, assim, escolher as coisas da vida dela. Mais alguma pergunta? Tem 7 perguntas agora no chat, Roberto. Você quer continuar falando? Uma puxa a outra. Não, pode falar as perguntas. Pode ler. A pergunta Caroline: uma internação por desnutrição causada por distúrbios alimentares se conta como uma internação psiquiátrica? Então, distúrbio alimentar, principalmente anorexia e bulimia, é realmente bem grave, porque a pessoa tem uma distorção da própria imagem, né? Provavelmente sim, provavelmente conta como uma internação psiquiátrica. A gente nem usa mais esse termo, é hospitalidade integral, né? Que a pessoa vai ficar em hospital por um tempo integral, de manhã até a noite, e dormir. Né? Temos alguns tipos de hospitais, né? Nos CAPs e nos leitos de hospital especializado em saúde mental. Então, tem a hospitalidade dia, que a pessoa vai, passa o dia, almoça no CAPS e toma a medicação porque ela não consegue fazer isso sozinha em casa, mas aí ela vai dormir na casa dela. E tem a hospitalidade integral, que seria a internação psiquiátrica, né? Só que não é chamada assim, porque a pessoa ela não fica lá numa internação longa, assim, por um curto período, que ela fica em tempo integral no hospital. A Karine pergunta se o psicólogo pode prescrever essas medicações. Não. Aliás, psicólogo não pode prescrever floral, não pode fazer sessão de oração, não pode fazer nada disso. Isso é tudo contra o código de ética. Se um psicólogo tentar fazer essas coisas, você corre, tá bom? Ele precisa realmente ser fiel ao que o código de ética diz e ao que ele pode fazer ou não. O psicólogo não tem capacitação para receitar. A Vitória: aproveitando a pergunta de cima, a internação por conta de dependência química conta como internação psiquiátrica? Sim, conta sim. Tanto álcool quanto drogas. Agora o Breno: o acompanhamento psiquiátrico com o uso de medicamentos para casos de depressão deve ser acompanhado pelo profissional de psicologia? Desculpa, repete para mim? O acompanhamento psiquiátrico com o uso de medicamentos para casos de depressão deve ser acompanhado pelo profissional de psicologia? Então, quem vai cuidar da medicação é o psiquiatra, tá? O psicólogo, no máximo, vai sugerir, conversa com seu médico, né? Se o paciente relatar que não está bem. Mas só quem pode retirar, colocar, mexer na medicação é médico. Tá? O psicólogo, ele vai fazer o acompanhamento daquilo que eu te falei, não vai entrar na área médica, não vai cuidar exatamente da vida, mas sim ajudar na construção do sentido da vida, para a pessoa conseguir caminhar com as próprias pernas também. É muito importante as duas coisas juntas, a medicação e a terapia, porque às vezes a medicação ela é paliativa, né? Vai ali, mas quando tira, a pessoa volta, né, a ficar ruim se for uma questão de não ter um sentido para a vida dela. Por isso que o psicólogo precisa estar presente no tratamento de depressão.
é indispensável. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno borderline, os transtornos de personalidade, assim, realmente é fundamental a presença do psicólogo. Por mais que alguns não tenham uma cura, uma remissão total de sintomas, a pessoa tenha que conviver com aquela condição o resto da vida, o psicólogo vai ajudar ela a conviver com aquilo que ela tem, né? Com aquilo que ela precisa lidar. Roberta, a Patrícia pergunta, fale um pouco sobre o encerramento dos programas de saúde mental propostos pelo governo federal. Não sei se cabe nesse momento você comentar, mas é a pergunta dela. Encerramento, gente, eu não tô tão a par, viu? Vou passar essa. Pode ser? Pode, claro. A última, quando o psicólogo faz acompanhamento, isso interfere no trabalho? Quando o psicólogo faz acompanhamento, como assim, do paciente? Ficou... A Ana tá aí, Ana? A gente ficou um pouco perdido, Ana, na sua pergunta. Qual Oi, o estão me trabalho que escutando? seria? Sim, pode falar. Sim. Então, eu sigo vários perfis de psicólogo no Instagram e algum deles fazem acompanhamento. O áudio falhou aqui. Ana, você tá aí? A gente não conseguiu entender direito, Ana. Não, assim, ó, eu tô fazendo curso de psicologia. Eu me formo e começo a atender. Só que eu tenho quadro de ansiedade muito forte e eu preciso fazer acompanhamento com um outro psicólogo. Isso iria interferir na minha qualidade do trabalho ou não? Ótima pergunta. Bem interessante, porque a gente, como psicólogo, enfrenta várias angústias, né? De que a gente não pode nunca ter... Oi? De que a gente nunca vai poder ter uma questão de ansiedade, de depressão, de burnout, mas eu conheço psicólogos que têm até transtornos de personalidade, eles conseguem ainda assim realizar o seu trabalho, né? Ansiedade todo mundo tem, é uma coisa comum, mas com transtorno de ansiedade também dá. Desde que a pessoa se trate, se cuide, porque a gente precisa realmente tá bem para atender. O nosso instrumento de trabalho são as nossas próprias emoções, a gente se coloca ali o tempo inteiro. E por mais que não pareça, patologias mentais também são muito contagiosas. Se você fica em um ambiente onde tem muitas pessoas que estão desorganizadas, né, ou com muita ansiedade, com muita depressão, se você não se cuidar, né, você acaba entrando também no mesmo ritmo. Às vezes você entra em algumas unidades que você não sabe quem é o profissional, quem é o paciente, de tão, né, simbiótico que ficou ali. E então, assim, é uma coisa muito importante para o psicólogo sempre fazer terapia. Não a vida inteira, mas já ter feito terapia. Eu vou até confessar uma coisa para vocês, que eu não indico paciente para colegas que eu sei que nunca fizeram terapia. Porque eu acho que a pessoa, primeiro ela tem que olhar para ela, para depois poder ajudar os outros. Mas não se preocupe, assim, se você passar por um momento de ansiedade, até se você tiver transtorno de ansiedade, se você fizer o acompanhamento psicológico, supervisão, tomar remédio, o que for necessário, pode ser que você consiga fazer o seu trabalho com a mesma qualidade, tá bom? Assim como um oftalmo, ele não é pior no trabalho dele porque ele precisa de usar um óculos, a gente não é pior porque a gente precisa de um acompanhamento, de um apoio emocional. Roberta, desculpa invadir, mas você tocou num ponto que para mim é muito interessante. Eu sou a Gabi, tá? Deixa eu aqui compartilhar aqui para você. Peraí, para você ver. Acho que você está me vendo? Tô. Tudo bom? Então, esse ponto que você tocou para mim foi muito importante porque, por exemplo, eu vou começar agora o curso de psicologia e eu faço tratamento para TAG, né?
Já fiz para síndrome do pânico, porque no meu caso, por exemplo, é genético, né? A minha mãe tem, minha avó tem, minha irmã, minha tia, assim, todas as mulheres da família têm. E aí eu fiquei pensando se, por exemplo, no meu caso, se eu me sentindo meio que, ai, será que é, sabe? A gente se sente um pouquinho impostora nesse sentido, porque como que eu vou ajudar o outro se eu também recebo ajuda? E aí eu queria saber se isso impacta muito ou não, porque, por exemplo, eu sigo, provavelmente pelo que minha médica falou, né? Porque eu faço tratamento psicológico e psiquiátrico. Mas isso não interfere na minha vida, no meu dia a dia não interfere em nada, por incrível que pareça. Depois que eu comecei a tomar o remédio, minha vida, tipo, normalizou. Se isso interfere, assim, na questão de como eu deva me sentir ao atender um paciente, ou isso não tem nada a ver, porque como você falou do oftalmo, isso é comum ou não? Isso foge um pouco à regra? Você já ouviu falar que todo psicólogo é louco, esse tipo de coisa? Tá. Todo psicólogo já sentiu alguma dor. Às vezes a pessoa não teve um transtorno de ansiedade, mas às vezes ela teve algum parente, algum conhecido que trouxe essa empatia a ela. O psicólogo não precisa ter passado por aquela situação para atender o paciente, ele também não precisa ser perfeito para atender aquele paciente. Né? A gente tem que saber o que é dor, o que é sofrimento. Acho que isso todo ser humano sabe, então todo ser humano pode, né, escolher fazer psicologia, tentar seguir essa carreira. A questão do TAG, se você estiver tratando, né, e estiver bem e conseguir atender o paciente, tudo bem, entendeu? Claro que você tem que reconhecer, se você não estiver bem, você não deve atender, tá? Porque você pode prejudicar o outro. Mas você estando bem, não tem nenhum impedimento. Como eu falei, tem até psicólogos que têm transtorno de personalidade, só que estão super bem, estão acompanhando e estão realizando o seu trabalho muito bem. Tá. Não deixe isso mexer com a sua autoestima, é uma coisa muito Obrigada. importante. Isso era uma coisa que estava um pouquinho lá no fundo, que eu estava meio assim, Não se ache menos porque você tem ansiedade, não se ache menos por isso. Tá bom? E as pessoas não tentam tocar muito nesse assunto para será que vão me julgar como uma péssima profissional ou não? E aí isso para mim foi importante para mim nesse momento ouvir isso, porque aí eu sei que eu tenho capacidade, sim, e por exemplo, eu tomo meu remédio, né, regularmente, religiosamente. Então eu sei que eu tô bem, né? Eu sei, eu faço terapia, então tenho todo um cuidado que eu brinco que se eu morrer, eu vou morrer fazendo terapia, porque eu sou apaixonada, né? Porque me faz um bem danado. Sim. Obrigada, viu, Roberta? Imagina. A gente só não pode ser negligente, mas quando a gente está em tratamento, tudo bem, sabe? Todo mundo sofre, todo mundo tem problema e tem algum momento da vida que você realmente vai precisar de ajuda. Né? Eu não acho que todo mundo precise de terapia, mas todo mundo pode precisar em algum momento. Né? Tem pessoas que estão num momento que elas não estão precisando, né? Por isso que eu não gosto de, todo mundo precisa de terapia. Às vezes a pessoa não está precisando, nunca precisou, mas pode ser que ela precise. Então, não deixe isso mexer na sua autoestima de se achar menos como profissional, né? Não tem nada a ver, a gente não precisa ser perfeito. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente é humano, né? O psicólogo não precisa nem passar essa imagem, as pessoas nem gostam disso, né? Isso aí é uma coisa, assim, que foi criada até uma mentalidade, né, de alguns anos atrás, que o psicólogo tem que ser totalmente fechado, não pode dividir nada. Apesar de eu ter me formado ainda com esse discurso, né, há 10 anos atrás, hoje eu sou dessa geração que está no Instagram postando, sei lá, o meu almoço e ok, sabe? Isso gera conexão com as pessoas. Uma coisa que os meus pacientes elogiam é que eu sou humana. Você vê que eles gostam disso. Eles não gostam de pessoas perfeitas, né? Chega, acho que a gente já está saturado de pessoas perfeitas, de séries perfeitas.
de pessoas que estão sempre arrumadas, sempre com tudo ali super adequado. Então, e assim, muitos colegas como você também têm as suas dificuldades. Né? Tem as Obrigada, suas dificuldades. Imagina. Fique em paz. Tem mais alguma pergunta? Vicente, você está me ouvindo? O nosso tempo está um pouquinho apertado. Ah, Tem mais desculpa. 4 perguntas no chat, mas faltam uns 10 minutinhos para acabar a palestra. É Tá o que bom. você preferir, se você quiser falar da sua... Eu vou dos finalizar a slides, palestra rapidinho, tá bom? Porque eu acho que responder as dúvidas foi bem importante. Tá bom, Mas beleza. eu vou só fechar aqui e se der tempo a gente responde. Se não, vocês podem fazer as perguntas lá no meu Instagram e eu respondo por vídeo lá, tá bom? A gente continua Legal. lá, tá bom? Obrigado, Bom, Roberta. a doença mental, né? O suicídio, na verdade, o suicídio, ele é a segunda maior causa de morte de jovens no nosso país. Né? Então, por isso que se tornou uma questão muito séria e um problema de... Meu Deus, esqueci. E um problema de saúde pública. Né? E a partir do momento que se torna um problema social, toda a sociedade é responsável, né, em poder, assim, se movimentar a respeito disso. Por isso que todo mundo pode ser um agente de prevenção à saúde mental. Como? Né? Quem pode ajudar? Todo mundo pode ajudar. Todo mundo que é paciente, que é psicólogo, que é parente, que já ouviu falar, que tem um esclarecimento a respeito disso, pode ajudar. Né? E como, né, por onde a gente vai começar essa ajuda? Compartilhando o que a gente sabe. Por mais que você ache que é óbvio o que você sabe, as pessoas não sabem. As pessoas, às vezes, não sabem que o desânimo, a tristeza, que elas estão há mais de 3 meses ali sem conseguir se levantar, sem conseguir fazer as coisas, se chama depressão, né? Ou pode ser uma depressão, e que ela pode procurar um psiquiatra, um psicólogo para ajudar ela no diagnóstico, que vai ter um tratamento. As pessoas não sabem disso. As pessoas, às vezes, não sabem que quando o coração acelera e elas vão para o pronto-socorro achando que é um infarto, isso se chama ansiedade. Então, comece compartilhando, né? Se você não quer escrever, expor, conversar, coloca o conteúdo que alguém, né? O pessoal falou aí que segue várias pessoas, tente compartilhar o máximo que você puder para a gente criar essa consciência, né, da importância da saúde mental, tá bom? Bom, seja um agente na conscientização da saúde mental, né? Você mesmo que está me ouvindo aí. Não precisa de muito, não precisa de saber muito. O que você souber, o que você puder falar, compartilhar já é suficiente, tá bom? Já finalizei aqui. Eu falo demais, né? Meu Deus. Tá me ouvindo? Quer que leia mais uma pergunta, Roberta? Você acha que dá tempo? Acho que sim. Vocês que Sim, sabem. você está cansado também, né? Eu vou ler a próxima, então. Espera só um minutinho. A próxima na sequência era do Humberto. O borderline, ele pode estar ligado com a bipolaridade? Olha, o diagnóstico é bem difícil, tanto do bipolar quanto do borderline. E geralmente ou é um ou é outro. Né? Eu já ouvi casos de pessoas diagnosticadas com os dois, mas eu não conheço ninguém. Eu acho que é meio raro, porque um é transtorno de personalidade e o outro de humor. Né? Geralmente, o borderline ele está ligado com depressão. Pode ser que a pessoa tenha uma depressão e não a bipolaridade, a depressão unipolar mesmo. Mas são diagnósticos difíceis de se fazer. Deixa eu ver mais uma. Da Karen. Caso um psicólogo atenda o paciente e perceba que ele precisa de medicamentos, ele tem que indicar o paciente para o médico? Sim, tem que indicar para o médico, né? Conversar com o paciente e falar, olha, você não acha que você poderia, né, ter uma ajuda também medicamentosa? Vai fazer uma avaliação psiquiátrica. Às vezes o psiquiatra até vai falar, não precisa, mas se você está na dúvida, você tem que encaminhar, sim.
O Humberto pergunta se o transtorno bipolar ou outra doença psicológica, caso não seja tratado corretamente, pode se agravar adquirindo outras doenças. Sim, muitas vezes a pessoa ela tem o diagnóstico errado, usa a medicação errada e aí acaba ou aumentando, né, a impulsividade quando é bipolar, ou aumentando a depressão, porque os antidepressivos que são usados geralmente para depressão bipolar, né, que é o transtorno que fica entre os dois humores, né, tem períodos que oscilam entre um humor e o outro, a mania e a depressão, ele é diferente do que é usado para depressão unipolar, né, realmente pode agravar e pode trazer comorbidades, né, que é o que a gente chama, por exemplo, um toque, alguma coisa assim que não teria, não faz parte, né? Sintomas que não fazem parte daquele diagnóstico, mas que acabam surgindo. É chamado de comorbidade, né? O que surge depois do principal. A Elo pergunta qual seria a definição de saúde mental e quando ela pode dizer que a saúde mental é boa ou ruim, se é que pode dizer isso. Então, a saúde mental, ela oscila, né? Às vezes tá boa, às vezes não tá. Mas quando você começa a ter dificuldade em realizar as coisas do seu dia a dia que antes eram normais para você, é porque pode estar te atrapalhando, né? Por exemplo, uma ansiedade normal de uma patológica. Quando a ansiedade está na sua vida há mais de 3 meses, você tendo aqueles sintomas de acelerar o coração, boca seca, preocupação, insônia, muito apetite ou pouco apetite, e começa a atrapalhar a sua rotina, você não consegue fazer algumas atividades, atrapalha o trabalho e tal, aí já está precisando dar uma olhada maior para a saúde mental. Deixa eu ver, a última pergunta é da Karine. Ela comenta que a colega perguntou sobre a nossa condição afetada ao trabalho, mas ela gostaria de perguntar, ela como psicóloga, se ela pode ter problemas na terapia pessoal ou saber muito a respeito do diagnóstico dela. Não vejo esse tipo de coisa. Tem até psicólogos que trabalham muito com a psicoeducação, né? Que é falar e tal. Eu não trabalho já diretamente inserindo isso nos atendimentos. Eu só realizo isso se o paciente pedir. Mas não atrapalha, não. O paciente até ajuda muito, né? No próprio diagnóstico dele. Quanto a isso, não. Não tem mais nenhuma pergunta no chat, conseguiu responder todas. Gente, muito obrigada, viu, pela atenção, pela participação. Eu vou pedir para vocês fazerem a gentileza de me seguir no Instagram, porque eu tive que recomeçar, como eu falei, @ Roberta Lacerda Psi, tá? Não é psicóloga, que esse eu vou desativar, é o Psi. Obrigada, Ayrton, pelo convite.